Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Fala Carlão não para, né, gente? Fala Carlão no Show Rural Copavel 2025. Agora aqui, mais prateleira de cima, impossível. Principalmente para mim, que estou lá começando um trabalho. Vou esse ano, com certeza a gente vai pelo menos uma vez por mês em Brasília. Vamos ficar uma semana em Brasília. Criamos até um quadro no programa Fala Carlão chamado Parla Carlão, porque a gente quer trazer a voz do parlamento que interessa ao agro brasileiro, e esse trem é direto da fonte. Você é o meu benchmark, meu ídolo lá no Congresso. Você tá bom, querido? Carlão, de boa. Bem-vindo ao Paranazão, bem-vindo a Cascavel, bem-vindo ao Show Rural. Essa feira aqui é um espetáculo, é a primeira das grandes feiras agrícolas do ano. Mostra a realidade do agro, como é que estão as coisas, as negociações, os números. E muito feliz de te ter aqui. Pois de a gente poder falar um pouquinho dos nossos problemas e das nossas alegrias, né? Hoje você vai falar um pouquinho, eu queria que você começasse a falar um pouquinho do Paraná, né? Porque nós estamos aqui no Paraná, eu queria que você começasse a falar um pouquinho dessa feira. A gente teve aqui, eu participei e estou trazendo agora essa palavra sua, vai compor nossa participação aqui. Tivemos prestigiando aqui uma reunião da OCEPAR aqui com 2 governadores, quer dizer, tinha na mesa 2 governadores, 2 presidentes de grandes cooperativas, você, ou seja, o negócio que foi sério hoje, né, rapaz? Não, veja, o Paraná é o exemplo para o mundo todo do cooperativismo. Né? As grandes cooperativas do mundo estão aqui, aliás, a maior do mundo está aqui. Nós temos dentro da produção, e vamos falar mais do ramo agropecuário, da produção agropecuária do cooperativismo aqui no estado, mais de 50% da nossa produção. Nós estamos falando em chegar a quase 500 bi de faturamento das nossas cooperativas. Então é algo surreal. E as nossas cooperativas extrapolaram as fronteiras. Estão lá no Mato Grosso do Sul, por isso o governador Riedel estava aqui. Estão lá no estado do Mato Grosso, o governador Mauro Mendes passou por aqui. Estão indo lá para Roraima com os produtores. Lá estava aqui o governador Denário. Estão em Tocantins montando unidades. No Maranhão. Então, a gente está mostrando o lado bom do cooperativismo, o cooperativismo que funciona, o cooperativismo que dá certo. E esse aqui é o maior exemplo, né? Aqui é Copavel, aqui é a sede da cooperativa aqui de Cascavel. Das melhores terras do mundo estão aqui, terra roxa com índice hídrico maravilhoso, com produtividade altíssima, e aqui está a tecnologia, o que tem de novo, de bom no mercado está aqui. A gente compara muito com o AgriShow, né? A AgriShow lá em Ribeirão Preto, perfis um pouco diferentes, lá tem uma questão da cana um pouco mais forte e tal, aqui é agro na veia, de pequena propriedade, aqui no Paraná não tem aquela agricultura gigantesca, aqui no Paraná são mais de 250 mil propriedades rurais, a grande maioria de agricultura familiar, de pequenas propriedades, que mesmo assim mantém um índice de produtividade altíssimo e a gente consegue ser o terceiro PIB agropecuário do Brasil. Né? Pois é, eu estava falando ali com o Luiz Lourenço da Cocamar, até para falar, dar um exemplo. Outra potência, Cocamar. Pois é, outra potência. Assim, para ter um número, né? O Luiz estava me falando o seguinte, 75% dos associados da cooperativa tem menos de 100 hectares. Exatamente, isso é o cooperativismo. O cooperativismo é o associativismo, é a junção de pessoas em prol de um único objetivo, com divisão de lucros, e isso aqui no Paraná deu super certo. Tem um histórico, né? Histórico lá de trás, da colonização do estado, quando vieram os migrantes europeus, japoneses, vieram para cá os europeus também, os italianos, os holandeses fortemente, os alemães, os ucranianos, os polacos, vieram para cá e começaram a se organizar em cooperativas. Receberam terras muito ruins, principalmente aqui na região dos Campos Gerais do estado, pedra com solo, terra com muita pedra, com solo raso, e transformaram aquilo numa potência, como é o caso da Castrolanda, da Frisa, da Batavo, né, da Capal, cooperativas que são super fortes ali. Aqui na região oeste, uma vocação para a agricultura e hoje sendo grande domínio mundial da produção de proteína, de frango, de tilápia. Os maiores do mundo estão aqui. Nós estamos falando que só no cooperativismo, só no estado do Paraná nós abatemos praticamente 6 mil cabeças por minuto de frango. É a maior do mundo e metade disso é cooperativismo. Então essa é a realidade do nosso cooperativo. Eles são pequenos proprietários, mas enormes produtores. Até em outras palavras, foi exatamente essa a minha conclusão da prosa que eu tive com o Luiz Lourenço. Vocês vão ver nesse mesmo programa aqui. Escuta, eu acho que faz tempo que eu não conversava com você e você falando tanta notícia boa, porque toda vez que eu converso com você não tem jeito de não falar de política também, não tem jeito de falar... Aí vão acabar as notícias boas. Não dá um jeito de falar de desafio, mas eu acho que essa atuada é importante. Eu tive em Brasília recente e hoje mesmo
mesmo aqui, eu conversei com a Tânia Zanella, eu já soube, também conversei na CNA, e você teve na Europa agora recente, ficou uns 4, 5 dias lá, foi um périplo gigantesco. Eu queria te ouvir da sua boca, como é que foi essa viagem e qual é a conclusão que se pode ter desse seu tempo por lá? Você quer acabar com a parte boa do programa? Vamos lá. A conclusão é a conclusão que a gente temia, né? Um discurso, uma narrativa péssima em relação ao agro brasileiro, péssima em relação aos nossos produtores, completamente sugestionados contra nós, infelizmente sugestionados pela Marina Silva, pelo grupo do Ministério do Meio Ambiente, pelas ONGs que estão aqui dentro explorando a gente também. Os franceses com uma agenda muito forte contra nós, um protecionismo claríssimo dos europeus em relação aos seus produtores, eles têm razão em proteger seus produtores, mas a guerra e a briga deles não é lá dentro, a guerra e a briga deles é contra os nossos produtos que chegam com melhor competitividade lá. Então eu e a Tereza Cristina fomos lá junto com a CNA, fomos visitar o Parlamento Europeu, os deputados, fomos visitar a FAO, fomos visitar a União Europeia, a Comunidade Europeia, o secretariado da Comunidade Europeia, falar com o chanceler, falar com o pessoal do meio ambiente, fomos na OCDE, tudo para desmistificar esse discurso. E dá muito trabalho, vamos ter muito trabalho pela frente, contamos com o apoio enorme do Itamaraty, dos nossos embaixadores, dos nossos adidos agrícolas que estão lá. Para mim foi uma aula, literalmente esclarecedor, a dificuldade de comunicação e de vencer narrativas que nós temos lá fora. Eu sempre digo nessa dificuldade que a gente precisa, eu acho que assim, a gente precisa dar um jeito, a gente está quase sempre nas cordas nessa dificuldade. Como é que a gente sai das cordas? Carlão, a gente tem que entender o seguinte, vamos lá, é preocupante? Claro que é. O que significa isso para as exportações do Brasil, falando de Europa? 12%? 13%, 14% no máximo? 15%? A Ásia só é 50 e tanto, só a China 52% do que a gente exporta. Então assim, não é uma sangria desatada, não é um absurdo. E é concorrencial, é uma briga comercial. Nossos maiores concorrentes mundiais na produção de grãos, na produção de commodities, na produção de alimentos, são Estados Unidos, China e União Europeia. Ninguém vai falar bem da gente, não pode ficar sentado esperando que eles nos reconheçam e que eles nos tratem bem. É uma guerra campal, uma batalha, uma guerra atômica de mercado. O vídeo que está fazendo o Trump com as medidas protecionistas e tal, e cada país tem que proteger os seus e tem toda a razão. A gente tem que estar preparado para esse enfrentamento. Então assim, não espero que a União Europeia vá falar bem da gente, vá querer bem a gente e tal. O que a gente se indigna e que a gente não pode aceitar é que eles imponham embargos e problemas para os nossos produtores de algo que eles nunca tiveram capacidade de fazer e nunca fizeram. Então, querem, é a famosa frase, né? Force here, farms there, né? Fazendas lá e florestas aqui. Para quê? Para a gente ficar dependente deles? Não, a gente não é colônia mais deles não, né? Vamos mostrar quem é que manda. Aliás, vem cá, e hoje, eu adorei essa prosa hoje aqui, porque a impressão é o seguinte, aqui eu tenho a impressão, estou de fora, você aqui do Paraná, você vai me dizer, mas eu tenho a impressão que eu fico muito feliz quando eu vejo 2 governadores apresentando os números que eles apresentaram aqui, ou seja, parece gente que está falando assim, vamos embora, gente, vamos trabalhar e vamos menos... Mas isso é a cultura do Sul, né? A cultura do Sul e Sudeste do Brasil, não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Mas o caso do Paraná especificamente, que é um estado colonizado por migrantes que tiveram que lutar muito para conquistar, tiveram que trabalhar muito para chegar onde chegaram. Né? Então a gente vê os números, por exemplo, de uma Batava, de uma Frisa, de uma Copavel, de uma Coamo, de uma Cocamar, de gente que teve que trabalhar demais, batalhar demais para chegar onde chegou. A cultura é essa. Né? Aqui no Paraná é estado que trabalha, estado que produz, estado de gente que quer produzir, que quer trabalhar. E mesmo assim nós temos dificuldade enorme. Nós temos dificuldade de arrumar mão de obra, nós temos dificuldade de melhorar a legislação, nós temos um monte de problemas também. Não estou dizendo que o resto do país não gosta de trabalhar, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Mas aqui a gente tem uma coisa cultural com esse negócio da competitividade, da meritocracia, e acontece isso é muito bom. Faz a gente chegar onde a gente chegou. Né, a gente conseguir ter os números que nós temos aqui e o tamanho que tem o estado do Paraná hoje dentro do PIB. Somos hoje o 4º estado do país, conseguimos mais uma vez ocupar essa posição. Infelizmente teve a tragédia lá no Rio Grande do Sul, das chuvas e tal, atrapalhou bastante os gaúchos, mas nós somos todos irmãos aqui, muita parte do nosso estado é gaúcha, muita parte do nosso estado é mineiro, muita parte do nosso estado é paulista, tem bastante nordestino aqui e os paranaenses não ficam só no Paraná não, viu? A gente tem produção pra caramba lá no Mato Piba, nós temos produção pra caramba lá em Roraima, em Rondônia, no Mato Grosso, grande parte da colonização do Mato Grosso, MT, é de paranaenses, então
a gente está espalhado aí pelo mundo com muita vontade de trabalhar e de fazer coisa boa. Maravilha. E foi bom, assim, só um toque, né? O governador, o Eduardo Rido, falou comigo, e eles são, eu gostei do termo que o Ratinho Júnior falou, eles são vizinhos de cerca, né? E o Eduardo Rido, se eu entendi direito, ele quase lançou o Ratinho para presidente hoje aqui. Tá essa onda aqui, O Ratinho é um dos nomes da direita aí com condições de disputar uma eleição presidencial. Né? Acho que é um tema que está sendo muito discutido nos partidos, cada partido está apresentando seus nomes. Nós temos o Ratinho, temos a Tereza Cristina, temos o Caiado, temos o Bolsonaro, que se puder disputar a eleição, obviamente disputará. Nós temos o Tarcísio, que pode ser candidato, e tantos outros que têm condições de fazer isso. E aqui no Paraná é óbvio que o Ratinho tem, se eu não me engano, 70%, 80% de aprovação no governo. Seria um passeio fazer voto aqui, né? Então, a turma vem pra cá, fica lançando ele e ele tá indo muito bem, tá com o governo super aprovado, faz um excepcional governo e pro agro é espetacular. Ó, e você não esquece, hein? Nós precisamos de você em Brasília sempre lá, viu? Você vai pra eleição esse ano de novo, né, rapaz? Tem muita conversa por aí, né, rapaz? Conversa, a gente espera vir a hora da convenção para decidir o que vai fazer da vida. Isso é oportunidade. Veja, eu tenho um mandato de deputado federal com muito orgulho, reeleito agora para presidir mais 2 anos a FPA. 2026 aí as eleições. A princípio, deputado federal para minha reeleição. Tem muita gente falando de Senado, isso depende de uma conjuntura toda de partidos, de quem serão as 2 vagas aí que vão disputar, quem que vai ser candidato a governador. Tem aqui o Ratinho, que vai lançar um sucessor, nós temos o Sérgio Moro, que quer ser governador, tem o Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, tem o Alexandre Cury, presidente da Assembleia. Então tá uma cena toda aí que a gente precisa se organizar para entender para quem que vai sobrar cada vaga, né? Mas eu adoro um desafio, né? Então, se eu puder chegar mais alto e continuar representando o nosso país, eu vou continuar. Agora, é obviamente que eu não vou para eleição nenhuma para perder a eleição, né? Não sou kamikaze e acho que cumpro um papel importante em Brasília para não ficar fora de lá, né? Então, vamos trabalhando com muita calma, não tenho vaidade nesse sentido, só tenho 41 anos, então... Tem chão pela frente. É isso aí. Falando em 41 anos, você faz um favor para mim agora, para a gente fechar essa entrevista. Manda um abraço pro seu pai. Você chega lá e fala, ô Beca, esse abraço